Olá! O Brasil, olha só, está passando por uma verdadeira revolução. E não é política, é tributária. A gente vai desvendar juntos como o país está deixando para trás um dos sistemas de impostos mais malucos do mundo para adotar um modelo muito mais simples, moderno e, claro, o que isso muda na prática para todo mundo. Então, qual o nosso caminho? Primeiro, a gente vai dar adeus ao tal do manicômio tributário. Depois, vamos entender direitinho o que é esse tal de IVA dual, com o IBS e a CBS. A gente vai ver os pilares que sustentam essa mudança toda, como ela pretende acabar com a guerra fiscal entre os estados e o que é essa virada de jogo chamada crédito pleno. E para fechar, vamos ver que o futuro, na verdade, já começou. Ok, vamos direto ao ponto sem rodeios. O sistema antigo era conhecido, e não é à toa, como manicômio tributário. Por quê? Simples, era uma complexidade tão absurda que simplesmente travava a economia. A reforma, então, vem para atacar justamente a raiz desse problema. E como é que se simplifica isso? Bom, a reforma simplesmente extingue 5 tributos que viviam se sobrepondo, sabe? Gerando uma confusão danada e um monte de briga. PIS, COFINS e IPI, que são da esfera federal, e os famosos ICMS dos estados e o ISS dos municípios, todos eles vão deixar de existir. A ideia é dar lugar a uma estrutura bem mais limpa, bem mais direta. Tá, mas e aí? O que entra no lugar desses 5? A solução é um sistema super moderno que já é usado em mais de 170 países, o famoso Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. Só que aqui no Brasil ele tem um detalhe, vai ser um IVA dual. E como funciona esse tal de IVA dual? É o seguinte, para respeitar a autonomia de todo mundo, União, estados e municípios, o imposto foi dividido em dois. A gente tem a CBS, que é a parte federal, e o IBS, que fica com os estados e municípios. Mas, e aqui está o pulo do gato, as regras são iguaizinhas para os dois. É isso que garante a simplificação de verdade. Então, para ficar bem claro, a CBS, a contribuição federal, entra no lugar do PIS e da COFINS. Já o IBS vai unificar aquele ICMS estadual e o ISS municipal. E juntos, os dois ainda absorvem o antigo IPI. Pensa assim, é como trocar 5 peças de um quebra-cabeça que não encaixavam direito por 2 que se conectam perfeitamente. Certo? Mas o que na prática faz esse novo sistema ser mais simples e eficiente? São alguns princípios, alguns pilares fundamentais. Vamos dar uma olhada em 2 deles agora, a chamada base ampla e a transparência. O princípio da base ampla é até bem simples de entender. A ideia é que quase tudo passe a ser tributado da mesma forma. Não importa se é um produto físico, um serviço, um bem digital, a regra é a mesma. O objetivo com isso é acabar com aquelas centenas de exceções e regimes especiais que faziam do sistema antigo um verdadeiro labirinto, cheio de brechas e disputas na justiça. A nova palavra de ordem é clareza. E falando em clareza, olha essa mudança fundamental para a transparência, o chamado cálculo por fora. Sabe quando a gente olha o preço de algo na prateleira e não faz a menor ideia de quanto daquilo é imposto? Pois é, isso vai acabar. Agora, o imposto vai ser calculado sobre o preço, de forma explícita. Vai ficar super claro para todo mundo o quanto se está pagando pelo produto em si e o quanto é de tributo. Agora vamos para outro pilar importantíssimo, um que ataca um dos problemas mais crônicos do Brasil, a famosa e muito prejudicial guerra fiscal entre os estados. A pergunta que valia bilhões, literalmente, era como a gente faz os estados pararem de brigar entre si, de ficar oferecendo benefício fiscal para atrair empresa numa disputa que no final das contas só prejudicava a arrecadação de todo mundo. A resposta veio com um princípio bem elegante. E a solução é justamente essa. A regra agora é, o imposto não é mais cobrado na origem, de onde o produto sai, mas sim lá no destino, onde ele vai ser consumido. Vamos imaginar a situação. Uma TV é vendida a partir de São Paulo. A pessoa que compra mora em Minas, mas pede para entregar em Santa Catarina. Para onde vai o imposto? Para o destino final. Nesse caso, Santa Catarina. Simples assim. Isso acaba com aquela briga dos estados para ver quem atrai mais sedes de empresas. Agora, a tributação simplesmente segue o consumo. Ok, agora a gente chega no que talvez seja a parte mais revolucionária de toda essa reforma. A não cumulatividade plena. Parece complicado, né? Mas a ideia é simples. É o fim do imposto sobre imposto. Não cumulatividade plena, na prática, significa o seguinte: todo o imposto que é pago em uma etapa da produção vira um crédito total para a etapa seguinte. O que isso faz?
elimina o tal do efeito cascata, sabe? Aquele problema de um imposto ser calculado em cima de um preço que já tinha outros impostos dentro. Era isso que deixava os produtos brasileiros mais caros e o sistema todo mais complexo. Olha só esse exemplo para entender bem. O agricultor vende o algodão e paga um imposto. A fábrica que compra esse algodão usa esse imposto pago como crédito, ou seja, ela só vai pagar o imposto sobre o valor que ela agregou ao transformar o algodão em tecido. Aí a loja compra a camisa e faz a mesma coisa, usa o crédito da fábrica e paga o imposto só sobre a margem dela. No fim das contas, o imposto só incide de verdade sobre o valor final lá no consumidor. É um sistema limpo que incentiva o investimento e reduz custos na cadeia toda. E é muito importante entender que nada disso é só teoria, Gil. Já está acontecendo. A Receita Federal, junto com as empresas, já está testando e construindo esse novo sistema. É um trabalho em conjunto, num ambiente colaborativo. Essa frase da própria Receita Federal resume bem o espírito da coisa. Estamos construindo juntos o futuro da tributação no Brasil. A implementação está sendo feita em parceria com a sociedade e, claro, principalmente com as empresas, que são quem vai usar o sistema no dia a dia. E o programa piloto já está rodando a todo vapor. Empresas de vários setores diferentes já estão usando simuladores, testando ferramentas como a apuração assistida, que promete automatizar uma boa parte do cálculo dos impostos. O objetivo é bem claro: achar e consertar qualquer problema agora, antes do lançamento oficial, para garantir que o sistema final seja forte e funcione bem para todo mundo. E para as empresas, o que fazer? Bom, a recomendação dos especialistas é começar a se preparar o quanto antes. É hora de mapear fornecedores e clientes para entender como os créditos vão funcionar, ficar de olho na legislação, modernizar os sistemas de gestão, enfim, revisar os processos internos. São passos fundamentais para garantir uma transição tranquila. E a gente termina com uma reflexão. Durante décadas, a gente ouviu que a complexidade dos impostos era um freio de mão puxado na economia brasileira. Agora, com esse freio sendo finalmente liberado, a reforma promete muito mais do que só simplificar as coisas. Ela pode ser a chave para destravar um novo ciclo de crescimento e de inovação. E aí fica a grande pergunta no ar: qual é o verdadeiro potencial da economia do Brasil quando ela puder, enfim, acelerar de verdade?